aí, pessoal, tudo bem? Na sequência aqui da comemoração do meu primeiro ano de Canadá, hoje eu vou falar sobre Halifax. O que eu tô achando dessa cidade depois de um ano morando aqui? Eu tenho muita história para contar, mas selecionei só algumas assim mais interessantes, então vamos ver se o vídeo não fica muito longo, tá bom? E se você ainda não viu lá o primeiro vídeo do meu primeiro ano de Halifax, assiste lá, tá super legal, tem muita coisa bacana. Depois volta aqui e continua assistindo esse. A primeira coisa que eu vou falar aqui sobre Halifax é lazer. Gente, uma das coisas que me chamou muita atenção antes de eu chegar aqui foram as opções de lazer ao ar livre que a Halifax oferece, tanto Halifax quanto Nova Scotia, né? Toda a província. E quando eu cheguei aqui, não ficou por menos. Realmente tem muita opção ao ar livre, né? Para jogar bola ou correr, patinar, andar de bicicleta, fazer trilha. Olha, as opções são infinitas. Então, eu vou falar sobre algumas das atividades que eu consegui fazer aqui nesse período. Há pouco tempo, a gente descobriu que tem uma trilha que começa aqui em Halifax e vai percorrendo todo o litoral da Nova Escócia até Yarmouth, se eu não me engano, que é bem lá na pontinha da Nova Escócia. Então, é uma trilha super legal para quem gosta de pedalar, correr. Pelo menos as partes, eu não andei a trilha toda, né, gente? Não dá, muito longe. Mas as partes que eu andei, assim, é sempre muito plano, então é ótimo para pedalar, ou correr e caminhar, tá? Essa é a primeira opção. A outra coisa são os lagos, né? Tem muito lago aqui, apesar das praias em Halifax não serem muito boas para tomar banho, tem muitos lagos e os lagos são bem legais. E assim, ao redor de Halifax, em outras cidades, também tem praias muito legais. Eu ainda não fui em nenhuma, mas assim que eu for, vou contar tudo pra vocês, tá bom? E eu tô doida pra ir, porque eu adoro uma praia. Minha principal opção de lazer no inverno era a pista de patinação. Primeiro porque era de graça, né? Você pode usar a pista e ainda pegar emprestado o patins de graça. Né? Você não precisa pagar nada além dos seus impostos que você já paga, mas o assunto dos impostos eu vou deixar para depois. E acaba que no inverno você passa muito tempo em casa, né, por causa do frio, etc. Então essa é uma boa opção para te forçar a sair de casa, curtir um pouco, mas toma cuidado porque mesmo, né, é uma atividade, está fazendo exercício físico, então toma cuidado para não ter nenhum problema com frio, com geladeira, essas coisas. Use uma roupa bem apropriada e controla bastante o tempo que você fica patinando. Aqui em Halifax tem a pista de patinação e bem do lado assim tem uma estrutura, tipo uma casinha, e aí é aquecida. Então se você tiver muito tempo na pista, é bom você ir para a casinha, se aquecer um pouco, depois se quiser volta a patinar mais um pouco. Era o que eu fazia, passava lá, não conseguia ficar horas, né, porque meu preparo físico não era muito bom, mas eu geralmente ficava uns 20 minutos patinando, aí voltava, ficava um pouco lá dentro, descansava, aí depois voltava, patinava mais um pouco. É uma ótima opção e é bom para todas as idades. Gente, tinha criancinha desde 2, 3 anos de idade patinando, aquelas gracinhas pequenininhas com patins na pista. E gente idosa também, tinha gente de 60, 70 anos que botava o patins e ia patinar também. Então, é uma atividade que todas as idades podem curtir. Fora isso, também tem muitos parques, né? Principalmente para criança, tem brinquedo. Tem alguns parques que são específicos para cachorro, onde o cachorro pode ficar fora da coleira. Então, tem muita opção para todas as idades, para todas as raças. Uma coisa que eu acabei só indo a primeira vez há pouco tempo são os festivais culturais. Aqui também de vez em quando tem apresentação de dança, de música, e esse que eu fui era um festival multicultural. Então tinha gente de todas as partes do mundo se apresentando,
tanto da América, da África, da Ásia, muita coisa legal, muita dança legal, muita música legal, então também é uma ótima opção para passar o tempo. E também tinha muita comida de todos os cantos do mundo, gente, adorei também. Saindo um pouco da área de ar livre, aqui em Halifax tem muito bar e restaurante, tá? Para todas as opções, ou todas as opções de bar e restaurante também. Mais caro, mais barato, com comida mais elaborada, comida simples, tem muita opção. Eu acho que Halifax é a cidade que mais tem bar por habitante. Então, assim, relativamente é a cidade que tem mais bar, né? Então, tem muita opção legal. E os que eu gostaria de destacar hoje é o Board Game, que é um bar que tem vários jogos de tabuleiro, de vários tipos. Gente, todos os jogos de tabuleiro que você imaginar tem naquele lugar. E aí você vai lá, você paga $5 para entrar e você pode jogar o que você quiser, sabe? Eu achei muito legal, muito divertido. Só fui uma vez, mas tô doida pra voltar. Então se você estiver chegando aí e quiser ir, me chama porque eu vou aceitar, tá bom? E o outro bar muito interessante é o do Axe Throwing. Eu cheguei até a publicar no Instagram uma foto, né? E você pega realmente um machado, assim, tem vários tamanhos, mas tem desse, o menorzinho acho que era desse tamanho, assim. E aí tem um cara que te ajuda e te ensina a técnica para você tacar o machado no alvo, né? Então você fica aqui, a técnica você pega aqui de cima da cabeça e joga o machado. Gente, eu não achei que eu fosse me divertir tanto tacando machado na parede, gente. É muito legal. E se você estiver em Halifax, tem que ir lá. Se quiser mais detalhes depois, me manda uma mensagem que eu mando, tá bom? Agora, mudando um pouco do assunto, vamos falar um pouco do clima, que é uma das perguntas que eu mais recebo também, né? Como que é o clima aqui em Halifax? Bom, eu cheguei aqui em agosto do ano passado, então ainda estava meio quente, né? Tava uma temperatura boa, em torno de 20, 30 graus. E aí quando foi chegando em setembro, as temperaturas começaram a cair, mas de dia ficava quente ainda, essa temperatura, e depois à noite às vezes fazia mais friozinho, caía para 10 graus, entendeu? Ficava mais geladinho. Então foi muito tranquilo esse início. E o bom de você chegar aqui nessa época de julho e agosto é que você vai se adaptando conforme a temperatura vai caindo, né? Quando você chegar aqui em julho e agosto, a temperatura vai estar em torno de 20, 30 graus e aos poucos ela vai caindo, então você vai se acostumando aos poucos com a temperatura. Eu acho que quem chega aqui em janeiro ou dezembro, né, toma um susto muito grande, porque sai do Brasil, tá aquele calor, né? Maravilhoso! E quando chega aqui as temperaturas estão negativas, então é um choque térmico muito grande. Mas quando você chega em agosto, as temperaturas estão muito parecidas no Brasil e no Canadá, então você vai aos poucos, né, se acostumando com a temperatura caindo. E aí o que aconteceu? Depois de setembro, outubro já foi um mês mais friozinho, as temperaturas já mal chegavam a 20 graus. Já ficava mais entre 10, 15, às vezes chegava a 5, mas também não chegou muito perto de 0 não, então também ainda estava bom. Era uma temperatura muito agradável, sabe? Porque você bota um casaco, uma jaqueta mais grossa e você fica bem e você raramente sente calor com essa temperatura. Então é uma faixa de temperatura ali 10, 15 graus, muito legal, né? Foi uma das épocas que eu mais gostei aqui. Agora, quando chega novembro, aí a temperatura já cai bastante. Já fica em torno de 0 grau e às vezes chega a bater temperatura negativa, mas também não vai muito negativo, né? Fica ali em torno de 0, vamos dizer assim, de menos 5 a 5. Aí eu comecei a sentir o frio. Mas o mais difícil é que todo mundo fica assim, tu acha que isso é frio? Espera até mês que vem. Aí você vai ver o que é frio de verdade. Todo mundo fala isso. Tanto pessoas imigrantes que já passaram outros invernos aqui, quanto os canadenses, sabe? E acho que eles têm um prazer em ver que você tá ficando desesperado com a chegada do inverno, sabe? Enfim, dezembro já fica ruim. Pelo menos ano passado, aqui em Halifax, dezembro foi quando a temperatura realmente caiu, né?
Em novembro já teve alguns episódios de neve, mas foi bem pouquinho, sabe? Só caía aquela poeirinha de neve, mal sujava o chão. E dezembro também. Chegou a nevar, mas também não teve nenhuma nevasca assim relevante. Então, ano passado teve pouquíssima neve, tá? Pelo menos aqui em Halifax. Eu sei que em outras províncias o pessoal sofreu, mas aqui é super tranquilo. Mas a temperatura ficou muito baixa. No final de dezembro já estava batendo menos 20, né? Então era uma época bem fria. Eu lembro que no Réveillon teve festa lá em downtown, lá no centro, mas a gente estava sem coragem de sair de casa, porque 11 horas da noite já estava tipo menos 15, sabe? Então é bem complicado ficar andando na rua com essa temperatura, sabe? Aí a gente acabou passando o Réveillon em casa, porque ninguém merece ficar na rua com menos 15 e ficar olhando os fogos, né? Enfim. E aí, em janeiro, para ser mais específico, meado de janeiro, é que a gente teve a primeira neve assim de verdade, sabe? Densa, que deixou aquela camada grossa de neve no chão. E se você viu o vídeo aí sobre a neve, você sabe o que eu tô falando. E se você não viu, vai lá assistir, porque, gente, é quando a cidade fica toda branca, os telhados brancos, as árvores brancas, a rua branca, tudo fica branquinho de neve. Pra mim foi minha época preferida por causa da neve, mas o frio é meio doído, né? Então, enfim, tem que se acostumar. Eu amo a neve, né? Mas nem todo mundo gosta, né? Os canadenses, principalmente, ficam reclamando muito quando neva, ficam desesperados porque vai nevar. E realmente a neve atrapalha um pouco o dia a dia, né? Porque se você tem carro, você vai ter que limpar seu carro antes de sair de casa. Se você vai pegar ônibus, você vai ter que andar muito na neve, porque eles demoram a limpar as calçadas. Então você vai ter que andar no meio da neve, o que é meio cansativo, é como se estivesse andando na areia, sabe? Então imagina se sair do trabalho e ter que ficar andando na areia até o ponto de ônibus, ou do ponto de ônibus até o seu trabalho. Então acaba sendo uma dificuldade a mais nessa época. E aí, só para terminar essa timeline, o frio brabo continuou até março, né? A temperatura é sempre menos 10, em torno de menos 10, né? Às vezes melhorava um pouco, às vezes piorava um pouco, mas a média era ali em torno dos menos 10. Abril, as temperaturas começaram a subir um pouco, mas ainda estava bem frio, raramente a temperatura subia acima de 0, mas já estava bem melhor do que os menos 20 dos outros meses. E quando foi chegando em maio, é que as temperaturas voltaram a ficar bem agradáveis, na casa dos 10, 20 graus. Então maio ainda estava mais para 10. Junho veio uma onda de calor muito grande, eu acho que foi bem atípico, né? Então junho ficou muito quente, tinha dia que estava batendo 30 graus, sabe? E foi bem quente. E julho foi o pior dos meses, sabe? Muito quente mesmo. Batendo 40 graus todo dia na semana, sabe? E engraçado quando tá esse calor é ver a cara de desespero de canadense, sabe? Eles não sabem lidar com isso não, eles ficam meio agoniados, sabe? Com o frio eles reclamam da neve, mas eles se sentem bem, sabe? É o mundo deles. Agora quando bate 40 graus, ainda mais aqui em Halifax, que não é comum, as temperaturas não chegam a ficar tão altas, o povo fica meio desnorteado, sabe? Bom, gente, esse vídeo tá ficando muito longo, então eu vou cortar ele aqui um pouco e continuo no próximo vídeo, tá? Então fica ligado aí que logo vai sair a segunda parte desse vídeo. Tchau, tchau!